Saudações, caro aluno! Bem-vindo à nossa disciplina de História da Filosofia Moderna 2. Neste nosso curso, daremos continuidade com a virada epistemológica pela qual passou a filosofia a partir da chamada modernidade, bem como adentraremos no sentido mais próprio desta ideia e sua implementação como um projeto filosófico. Veremos a construção dos pressupostos teóricos que definem as noções de sociedade, ciência e Estado modernos e a construção do chamado projeto filosófico do Iluminismo. Já tendo visto antes o racionalismo, corrente de pensamento que defende que a razão por si mesma garante o estabelecimento de princípios seguros para a construção do edifício do saber humano, veremos, em continuação, o empirismo, corrente epistemológica antagônica àquela. Para o empirismo, dar crédito à razão, à faculdade humana de conhecer, o chamado entendimento, é reconhecer que sem a experiência sensível, a mente humana nada poderia fazer, sobretudo em relação ao conhecimento. A experiência é, portanto, não só a fonte e origem de todo conhecimento possível, mas também a instância reguladora daquilo que pode ou não a razão humana. Neste assunto, estudaremos autores de língua inglesa, que, por sinal, consagrou a epistemologia empirista, John Locke, George Berkeley e David Hume. A proposta aqui é compreender como cada um, ao seu modo, defendeu uma postura específica do empirismo epistemológico, que repercutiu em outras dimensões humanas. Em Locke, seu empirismo teve reflexos também no campo político. Berkeley utilizou a evidência sensível para justificar a única substancialidade do espírito, antecipando uma espécie de filosofia transcendental. Para Hume, a postura mais adequada à assunção do empirismo epistemológico é a adoção de uma filosofia cética, que neste autor repercutiu também no campo moral. Vale lembrar que o empirismo teve papel importante na formulação da ideia de ciência moderna. Esta, desde os trabalhos de Galileu Galilei e Francis Bacon, já havia começado a se consagrar como uma atividade eminentemente experimental. Com o empirismo, uma justificação epistemológica reforçou não só o papel da ciência, que já havia se iniciado neste caminho, mas também de uma filosofia que, também ela, se tornasse empírica. Nossa disciplina continua com a construção da tese do Estado moderno. A pergunta que figura neste tema é: o que legitima o poder do Estado? Como na tese cartesiana, de que a subjetividade é ela mesma autorreferente, ou seja, não encontra senão em si mesma a legitimação do que pode estabelecer com certeza ou como certeza, o poder do Estado não encontraria sua certificação senão internamente, nos indivíduos que o constituem. Isto aparece na tese do contratualismo, principal teoria da filosofia política moderna. A ideia de que o poder do Estado se funda não em uma natureza externa a ele, como na tradição ou no poder divino, mas na livre deliberação garantida pela própria situação natural do ser humano como ser livre. Crença na racionalidade, experiência como instância de controle da ciência, talvez a única forma de saber legítimo, e defesa dos direitos liberais que reconhece a inviolabilidade da liberdade como direito natural, juntos formaram as bases do ideário do iluminismo francês do século XVIII. Este ideário pretendiam os intelectuais desse momento levar adiante como um projeto por realizar, o chamado
projeto filosófico do Iluminismo ou o projeto filosófico da modernidade, reconhecendo aqui o Iluminismo do século XVIII como ponto máximo do que se definiu como sendo a modernidade. E neste ponto de convergência, estudaremos o filósofo alemão Immanuel Kant. Kant é reconhecido como um divisor de águas na filosofia moderna. Com a proposta de construção de uma filosofia transcendental, iniciou o chamado idealismo alemão, caminho que fora seguido por vários outros autores depois dele. Seja no campo epistemológico, seja no campo moral, Kant pretendeu dar um passo aquém daqueles que o precederam, não buscando as bases do conhecimento e da moralidade a partir de eles já estarem dados na experiência, mas investigando as condições do sujeito para estes fins antes mesmo de qualquer experiência ou de qualquer ação prática. Esta tarefa Kant levou a cabo também na investigação da capacidade humana de julgar o belo, tendo dado passos importantes na formação da estética enquanto disciplina filosófica, caminho já iniciado antes por seu conterrâneo Alexander Baumgarten. Sendo transcorrida no espaço virtual, nossa disciplina contará também com as ferramentas vinculadas à rede de internet, tanto para a busca e aquisição das habilidades e competências relativas ao conhecimento previsto para serem adquiridos na disciplina, bem como para a realização de atividades avaliativas, que terão como pressuposto a percepção de um efetivo processo de aprendizagem dos temas estudados. Desejo que todos tenham um caminho profícuo nesta jornada. Bons estudos e até breve!